Você já ouviu falar em ciclotron? Essa palavrinha é muito importante para o bastidor da medicina nuclear. Ele é um dos responsáveis pela produção de radiofármacos que nos ajudam a realizar o diagnóstico de inúmeros exames e tratamentos de vários pacientes por todo o Brasil. Para entender um pouquinho o que é, como funciona um ciclotron, hoje eu recebo no episódio do Médico Isotox, Dr. Eber Videira e o Dr. Felipe Menezes. Tom, solta a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais um Médico Isotox, o primeiro podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E para falarmos sobre ciclotron, eu recebo dois grandes especialistas da Médica, Dr. Eber Videira, que é físico, diretor de pesquisa, inovação e novos negócios da Medical, e o Dr. Felipe Menezes, que é farmacêutico e diretor de regulatório da Medical. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, meninos. Então, esse episódio ele vai ser com conhecimento sobre tecnologia, inovação e como é importante o ciclotron na produção dos radiofármacos utilizados na medicina nuclear. Então, para começar, Dr. Eber, você que é físico, por favor, nos explique o que é um ciclotron, o que ele faz. Né, na verdade, assim, né, mais uma vez, obrigado, Maia, né, tá aqui, né, Felipe, falar justamente do equipamento como esse, né, e que responsabilidade como físico ainda, né, então é uma responsabilidade dupla, né. Na verdade, Maiara, é muito interessante para nós, né, esse equipamento, porque ele traz uma história, né, ele traz um legado que a gente for pensar, começa lá desde 1895, né, quando a gente vê a descoberta das radiações, né? E segue-se por 30 anos ali de um desenvolvimento todo da parte tanto das radiações quanto a radioatividade natural e até mesmo a radioatividade artificial, depois mais para frente a filha da Madame Curie, né, Irene Curie, junto com sua esposa Julia Curie. Então, assim, nesse período todo, se a gente for lembrar, né, um pouquinho, né, literalmente da história da ciência, né, a gente vai estar falando justamente de Rutherford, vai estar falando de Rutherford Bohr, todo aquele período de literalmente estudo da estrutura da matéria. E aí, nessa época, é onde se estudava isso através dos aceleradores. E o ciclotron vem justamente no início de tudo a ser utilizado para a estrutura da matéria, a ser estudado, tá? A estudar literalmente a constituição atômica, né? E a partir das ideias de Diderot, que é em 1930, que Lawrence cria o ciclotron. E de fato, o que é um ciclotron? É um acelerador de partículas do tipo circular, aonde permite você acelerar partículas e ganhar energias mais, vamos dizer assim, ter partículas mais energéticas, né, num tamanho reduzido, porque até então só se tinha os aceleradores lineares. E, Dr. Eber, então explica pra gente como que o ciclotron produz um radionuclídeo, que vai ser um elemento radioativo do radiofármaco que a gente vai usar nos exames e nas terapias. Maravilha, doutora Maiara. O ciclotron, na verdade, ele funciona como literalmente, né, um acelerador de partículas. Então, é gerado, na verdade, um feixe de partículas, e esse feixe vai ser acelerado, né? Quando esse feixe, então, ele atinge a energia necessária para se causar as reações nucleares de interesse para a produção do radioisótopo em questão, esse feixe ele é extraído do equipamento e ele vai ser direcionado a um dispositivo que é chamado porta-alvo. E é nesse porta-alvo que ele, na verdade, está acondicionado dentro dele o nosso alvo de interesse, que é, na verdade, o isótopo estável que vai ser irradiado e vai ser então transmutado, né? Fazer né, a história da alquimia lá atrás, né? Vai ser transmutado no radioisótopo de interesse. E aí sim, a partir de uma determinada série de fatores, como a energia do feixe, a corrente de feixe, né? Entre outros, você consegue ter a atividade que vai ser produzida. E é através dessa atividade você consegue produzir em larga escala os radiofármacos que vão ser utilizados e que a gente vai discutir em episódios aí posteriores sobre o processo de síntese.
Perfeito. Eu vou falar um pouquinho mais simples, vamos ver se eu entendi o que você disse. Então seria a transformação do elemento estável num elemento instável para que ele emita a radiação, esse elemento instável, que é o que o equipamento vai detectar para formar a imagem. Exatamente, é isso mesmo. Então tá bom. E, bom, depois dessa produção, então, do radionuclídeo ou radioisótopo, é a mesma coisa, né? Sim. A medicina nuclear tem isso, gente. A gente usa 1000 palavras para falar uma coisa que significa uma única coisa. Mas, enfim, depois da produção, então, do radionuclídeo, aí nós temos o controle, os controles de qualidade, é isso? No primeiro a síntese. Tem a A sí- síntese. Ah, então. Isso. Porque a maioria dos radioisótopos, né, produzidos em ciclotron, eles necessitam de algum tipo de purificação e síntese química, né? Porque primeiro a gente precisa ligar o radioativo na molécula que vai ter Perfeita. a conexão chave-fechadura dentro do corpo, né? Perfeito. Então, existem. O Weber pode explicar um pouquinho melhor, mas existem alvos sólidos, líquidos e gasosos. Exatamente. Então vamos puxar esse canto, que aí agora literalmente é o que eu, na verdade, mais gosto, principalmente quando a gente fala de rádios metais e vamos falar de alvos sólidos. Então, quando você vai produzir realmente o radioisótopo, né? Ou vamos falar de trás para frente, né? O radiofármaco. Não, a gente foi no congresso e de repente a gente viu, né, aquele radioisótopo. Nossa, agora estamos falando de cobre 64 marcado com DOTA-TAT, né? Cobre 64 marcado com PSMA, né? Zircônio 89, ou seja, começa a falar, hoje, né, mais difundido, galho 68, né? Tudo bem que todo mundo usa como, né, obtido a partir de geradores, mas a gente sabe que dá para fazer lá no ciclotron, né? Então, assim, quando a gente vai para essa linha, tem as linhas de produções e a gente tem que saber realmente se ele vem de um alvo sólido, se ele vem de um alvo líquido ou se ele vem de um alvo gasoso. Até porque, na verdade, a forma de irradiar e as condições, seja para manter as radiações, seja para obter atividades significativas, para manter as condições de proteção radiológica viáveis, porque aqui a gente está falando, na verdade, de altas atividades, né? Então a gente está falando em escala industrial e não mais na escala de literalmente na clínica. Então a gente, né, nem entrou muito nos conceitos, mas poderia estar falando até também de segurança radiológica aqui. Então é de fundamental importância, porque se você sabe a melhor forma, a melhor rota de produção daquele radioisótopo, onde o Felipe começou a falar para gente. Aí você vai saber como ele vai ser transferido, como ele vai para o processo de purificação, para se obter a solução, para ir sim para um processo de síntese, para passar justamente ao processo de síntese, que aí vai depender da molécula que você vai querer marcar, que você vai querer ter como radiofármaco final. Certo. Então, a síntese seria a união do elemento radioativo com a molécula-alvo que eu quero usar para avaliar uma estrutura do corpo ou para tratar uma determinada doença. Exatamente. Então, assim, o ciclotron, ele faz toda essa parte inicial, né? Então, prepara o radionuclídeo. E quando ele chega na parte farmacêutica, né? Então, a gente precisa pegar esse alvo, seja qual foi a vinda dele, né? Gasosa, sólida ou líquida, fazer um processo de purificação, garantir que eu tenha a maior quantidade do radionuclídeo de interesse, né? Porque por mais que num processo de irradiação, o porta-alvo, ele também é feito de algum material. Então, todos esses materiais também são irradiados, não só o alvo de interesse, né? Então, Exatamente. a gente precisa fazer um processo de purificação para garantir que somente o radioisótopo de interesse fique naquela parte, né, selecionada, e aí sim a gente começa uma purificação e uma inclusão dele num processo de síntese. Aí entra a química farmacêutica, né? Seja por hidrólise, seja por algum tipo de complexação, não importa. Cada processo produtivo vai ter a sua forma, alguns são aquecidos, outros não, mas é o que o Weber falou, nós estamos falando de escala industrial. Né? Quando se trabalha com ciclotron, nós não fornecemos para uma só clínica, né? A gente consegue atender uma gama de clínicas em larga escala. Então, a atividade é muito mais alta, né? Então, todo esse trabalho de purificação, tudo isso é importante também
para dentro da avaliação farmacêutica, para que na síntese, no processo final, a gente garanta um medicamento que esteja seguro, que realmente esteja ligado, né, que a pureza Isso faz parte dos controles de Isso, qualidade. depois a gente vai acabar caindo nos controles de qualidade, mas a gente tem que garantir que essa pureza radionuclídea, né, que é a ligação entre a molécula e o radioisótopo esteja coerente e por um bom tempo, né, porque a clínica recebe às 7 horas da manhã e vai fazer exame até, né, o FDG hoje, que é o carro-chefe da medicina nuclear, fica-se o dia inteiro, né, fazendo, quem tem PET. Então, assim, a gente precisa garantir que o medicamento saia com a qualidade adequada nesse sentido. Então, decidir como que vai vir a produção, né? Então, na parte farmacêutica tem os desafios, né? Se for sólido, eu preciso transformar em líquido, então eu vou ter que usar talvez um ácido, vou ter que... então, todos esses processos, se é gasoso, eu tenho que borbulhar ele em algum lugar, correr o risco de não escapar gás, né? Tem a segurança Exato. biológica, tem tanta coisa, né? Então, assim, todos esses riscos são calculados para fazer a produção e a gente garantir aí um produto legal para chegar na clínica, né? Perfeito. E, doutor Heber, então, quando a gente pensa em ciclotron, a gente pensa em alta atividade de material radioativo. Como que são as questões, os desafios com relação à segurança do ciclotron? Não, bem colocado, viu, doutora Maiara? Na verdade, eu sempre explico para o nosso pessoal, quando eu vou dar alguma palestra ou alguma aula também, a respeito, eu coloco assim: olha, existe um nível de proteção radiológica que a gente está acostumado nas clínicas, né? Porque é um certo nível de atividade, e quando a gente vai para a escala industrial, além da proteção radiológica, né? Existem os níveis de segurança radiológica, né? Então, a gente está acostumado a falar, por exemplo, né? Tempo, distância, blindagem, né? Ou falar justamente da otimização, limitação de dose, né? E falar justamente assim da justificativa. Isso que a gente está acostumado a falar nos treinamentos de proteção radiológica, que é o que a gente vê na clínica. Mas quando a gente vai para a segurança radiológica, eu ainda trago outros conceitos que é aplicado à filosofia de segurança. Então tem a redundância, a independência, a diversidade, a defesa em profundidade. Então são outros conceitos que são adicionados. Por quê? Para manter as doses tão baixas quanto realmente exequíveis. E a Manter segurança dos trabalhadores. Exato, porque tanto por proteção radiológica, né? Felipe, né? Farmacêutico, mas eu vou usar a licença poética agora, né? Quanto também pela parte de farmácia, você não ter contato realmente. Então, a produção realmente ser automática de ponta a ponta. Então, esses são os desafios tecnológicos e de segurança. Uhum. E, bom, pessoal, vocês perceberam o quanto que o ciclotron é importante e com certeza é um dos carros-chefes para a produção dos radiofármacos, especialmente para o PET, Exatamente. como o flúor 18 com FDG, o PSMA com galho 68, DOTA com galho 68, que são radiofármacos que nós usamos para câncer de próstata, tumores neuroendócrinos e os mais variados tumores na oncologia. E, doutor Heber, ou Felipe, eu não sei, vocês estão ouvindo falar sobre ciclotrons compactos que podem ter um menor espaço, que facilite assim, essa drenagem de material radioativo pelo Brasil? Sim, sim. Vou tomar essa licença aí, Felipe. Vou Por favor. responder essa pergunta, né? Sem problemas. Na verdade, existe, viu, doutora Maiara, uma classificação dos ciclotrons que a gente fala desde o nível 1 ao nível 6, que vem dos Tech Talks da Agência Internacional de Energia Atômica, né? Hoje, os ciclotrons, majoritariamente que estão instalados no Brasil, eles entram no nível 2 e 3, que são os que estão literalmente disponíveis praticamente para todos os radioisótopos que vai justamente para a imagem molecular, né? Então, galho 68, flúor 18, carbono 11, nitrogênio 13 e assim sucessivamente, né? Existem os ciclotrons mais robustos, que aí são os níveis 4, 5 ou 6, que vão produzir em massa, né, os isótopos que são utilizados em SPECT, né? Então, lá vamos falar de cromo 51, vamos falar talho 201, galho 67 e assim sucessivamente.
E aí vem, na verdade, os ciclotrons compactos, né? Que são os small cyclotrons, né? Os ciclotrons menores ou os baby ciclotrons, né? Então, assim, tem as configurações para cada tipo de projeto em específico, né? E tem ciclotrons até hoje que são tão compactos ali, né? Que você praticamente tem associado ali todo o módulo químico, pode sair até a dose pronta. Então, hoje tem ciclotron, hoje tem projeto para todos os gostos. Mas isso ainda é um projeto, não tem funcionamento no Brasil. Hoje no Brasil, nós temos, na verdade, 16 equipamentos ciclotrons ao todo, sendo 12 instalações em funcionamento, né? Alguns outros equipamentos estão agora, né? Nas separações CENEM e a NSM, né? Então, estão dentro das unidades da CENEM, e fazem pesquisa de forma exclusiva, né? Sendo o CDTN hoje o único que ainda atende o mercado corriqueiramente com moléculas comerciais, como o PSMA, o FES e o FDG. E vale lembrar que a parte depois, posterior, ela também ela tem as suas dificuldades, né? Então, Sim, o flúor é o radioisótopo mais comercial que tem, né? Porque ele tem uma meia-vida legal que dá para a gente poder trabalhar com uma molécula, mas nem todas as moléculas se ligam tão fortemente com ela, né? Por isso que não pegou, né? Vou dizer assim, não pegou, né, uma fluorcolina, não pegou uma flúor. Alguns medicamentos foram, outros já foram meio que esquecidos, né? Exatamente por essa fase, porque a fase da síntese precisa ter um grau de pureza alto e por um bom tempo, né? Então, isso tudo impacta também, porque como o Brasil é muito grande, né? Então, fabricar aqui em São Paulo para levar para um outro canto não é a coisa mais simples. Igual o Eber comentou que o CDTN fabrica o FES, né? Então, eles têm as dificuldades deles, né, em fabricar. O FES é extremamente específico, é muito legal. A gente pode fazer um episódio só falando dele, porque é Maravilha. muito legal falar do FES, mas tem a dificuldade do grau de pureza para obtenção dele, não é tão simples, precisa se irradiar muito, às vezes, para conseguir uma atividade baixa de produto final. Então, assim, é uma luta diária quem está dentro do ciclotron para produzir também. Ah, imagino que devem passar por grandes dificuldades. E se fossem para vocês definirem, então, o ciclotron em uma única palavra? Eu diria eficiência. olha, eu vou falar assim, quase um amor à vida, viu? Porque, porque quem trabalha realmente numa planta de ciclotron é um desafio todo dia. Eu vou falar que eu acho que o ciclotron é igual a futuro. Eu acho que o caminho da medicina nuclear com relação ao PET é um caminho sem volta. Eu acho que só vai aumentar cada vez mais. Inclusive, eu acho que o PET pode migrar para os exames funcionais, não só para oncologia, neurologia, cardiologia. Olha, eu concordo contigo plenamente. Bom, pessoal, então finalizamos mais esse episódio. Se surgiu alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma crítica, não deixe de escrever aqui nos comentários. Por favor, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like. É muito importante para que a medicina nuclear brasileira chegue ao maior número de pessoas, para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. Não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais da Médica no Instagram, no LinkedIn e fique por dentro de tudo o que acontece na medicina nuclear brasileira e no mundo. Vemos vocês no próximo episódio.